Lucas capítulo 15 vai narrar 3 parábolas que têm no seu centro a mesma coisa. E nós vamos hoje refletir um pouco sobre essa, especialmente sobre a parábola do filho pródigo. Fala comigo assim: o Senhor tem um amor. Peraí, vocês não tomaram café da tarde não, né? Vou repetir. Fala comigo: o Senhor tem um amor incansável para alcançar o perdido. Dá um glória a Jesus. É por isso que estamos aqui agora, porque fomos um dia alcançados por esse amor. Fomos alcançados pelo amor de Cristo. Por isso que esta parábola é tão importante. Eu vou ler os 2 primeiros versículos, depois a gente estuda os blocos de versículos. Aproximavam-se Jesus, capítulo 15 do Evangelho de Lucas, amém? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Vou ler de novo esses 2 versículos, porque a nossa introdução será em cima deles. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A parábola, as 3 parábolas que Jesus vai contar, elas são motivadas por causa desses 2 versículos aqui, por causa desses 2 grupos de pessoas. Primeiro grupo, publicanos e pecadores. Segundo grupo, escribas e fariseus. Não é isso que está aqui? Publicanos e pecadores, no versículo 1. No versículo 2, e murmuravam os fariseus e os escribas. Então, eu vou te ambientar para depois a gente ler o texto da mensagem. Uma das grandes críticas que Jesus recebeu foi estar perto dos pecadores. E não só estar perto, estar mais perto deles. Jesus recebeu uma crítica muito pesada, porque ele, inclusive, o ministério de Jesus começa, depois que Jesus é batizado por João Batista no Jordão. Vamos seguir a trajetória cronológica. Ele é batizado por João Batista. Depois do batismo, ele é levado ao deserto e é tentado. Estou seguindo a cronologia dos fatos, a ordem certinha. Ele é tentado pelo diabo. Depois disso, depois da tentação do deserto, ele começa publicamente o seu ministério. Ou seja, ele começa a chamar e a montar o seu grupo de discípulos, chamar os 12, e começa o trabalho. Qual o fato? O fato é que quando ele vai começar isso, ele não começa pelas cidades mais importantes, ele começa pela Galileia. Jesus faz uma opção de começar o seu ministério no lugar mais carente e mais, não é só pobre no sentido do dinheiro, mas mais desprezado, mais marginalizado. Jesus faz uma opção de dar a importância logo inicial no seu ministério aos doentes, àqueles que foram chamados aqui de pecadores. E ele recebeu críticas de um grande grupo, de um grupo enorme dos escribas e dos fariseus, como estão aqui. Quer ver um episódio que marca isso fortemente? É o episódio de Zaqueu. O que Zaqueu era? Publicano. Quem é um publicano? É aquele que coleta impostos. São os mais corruptos. Eles representam Roma. Inclusive é uma discussão, hoje não estudo bíblico, porque provavelmente Roma nem tinha direito de cobrar impostos dos judeus.
mas ela tinha uma mão pesada. Os publicanos eram os coletores de impostos, e a gente conhece a passagem de Zaqueu. Jesus não só esteve com Zaqueu, que Jesus fez a opção de ir dentro da casa dele. Foi ou não foi? Hoje me convém pousar em tua casa. Jesus não só esteve com ele, mas entrou na casa dele. Então não é à toa que a gente lê no versículo 2 e em várias outras passagens, Jesus sendo criticado, né? O texto diz, e murmuravam contra ele os escribas e fariseus. Quem é esse grupo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele não foi só criticado, ele foi perseguido por esse grupo. Esse grupo perseguiu Jesus com força. Quem é esse grupo? Quem são os escribas e quem são os fariseus? Quem é esse grupo que persegue fortemente Jesus? E, inclusive, não é à toa, né? Eu gosto muito do capítulo em que, Lucas 7, né? Aquele episódio que Jesus não só está com o pecador, mas permite que uma mulher, alguns falam prostituta, se sente aos pés dele, deixa ela chorar e ela enxuga as suas lágrimas com os seus próprios cabelos. Esse mesmo grupo está lá, vendo isso, e se pergunta, olha que absurdo, como pode uma pecadora dessa, Jesus, que se diz o Messias, está deixando essa mulher chorar e enxugar. Aí o que Jesus diz para esse mesmo grupo? No mesmo evangelho de Lucas, o que Jesus diz para esse grupo? Entrei dentro da casa de vocês e vocês não me deram água para beber. Essa mulher que vocês chamam de pecadora reconheceu quem eu sou, se coloca aos meus pés e chora arrependida de tudo que fez. Então há uma dificuldade de compreensão enorme por parte dos escribas, dos fariseus e por boa parte dos saduceus também. Vou explicar que cada grupo é esse, para entender o que Jesus estava falando, a ponto de persegui-lo. Estou terminando a introdução dizendo para vocês quem perseguia Jesus. Os escribas eram copistas da lei. Eles tinham a responsabilidade, os escribas, de fazer a manutenção da lei de Moisés, guardar essa lei. Os fariseus eram aqueles que legislavam sobre a lei. Eles diziam o que era certo e o que era errado. Eles diziam que podia e o que não. Eles eram os guardiões disso nas sinagogas. Eles eram os doutores da lei. Grande poder tinham esses homens. Agora você veja, esses homens conheciam o Antigo Testamento. Eles conheciam, sabiam que Jesus viria, mas eles estavam tão apegados ao rito, à forma que eles acreditavam, que eles não conseguiram enxergar que quem estava diante deles era o próprio Deus, era Jesus, o Filho de Deus. Quando Jesus ouve essa murmuração que nós lemos, quando Jesus ouve essa murmuração, ele faz um dos mais belos discursos. Eu diria, inclusive, porque Jesus estava querendo dizer para ele, irmãos, eu estou um pouco emocionado, porque esse texto, para mim, ele é o centro do Evangelho, a parábola do filho pródigo. Jesus estava querendo dizer para esses homens que eles esqueceram os dois maiores mandamentos: ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quando pediram a Jesus para resumir toda a lei, Jesus falou, toda a lei poderia ser resumida como: ame o teu Deus acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus estava resumindo os 10 mandamentos. Por quê? Porque dos 10 mandamentos, 4 deles falam da nossa responsabilidade com Deus e outros 6 com o próximo. Não roubarás. Quem ama o seu próximo como a si mesmo não rouba o outro. Não matarás.
Quem ama, né, não vai matar. Quem ama, eu não quero que morrer, então eu não vou matar ninguém. Entende? Jesus pegou e resumiu os 10, dividiu em 2 blocos e falou: olha, quando perguntaram a ele, está aqui na Bíblia, quando perguntaram a Jesus, como é que a gente poderia resumir toda a lei? Ele disse: ame o teu Deus acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o seu Deus acima de todas as coisas vai cumprir. Não faça ídolos, adore somente ao Senhor, e por aí vai. Então, ele resume dessa maneira. Quando ele ouve isso, o coração dele, quando Jesus ouve essa murmuração, o coração dele entra em cólicas. E ele fala 3 palavras seguidas. A parábola do filho pródigo não pode ser estudada sem estudar as 2 antes. Hoje eu não vou entrar nem nisso. O Senhor falou ao meu coração que pessoas que estariam aqui essa noite precisavam ser encontradas novamente por esse amor que ama encontrar o perdido. Então eu vou falar só da parábola do filho pródigo. Vamos à parábola do filho pródigo. Está escrito assim: depois que ele fala das 2 outras parábolas, ele diz assim: continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Repartiu os bens, né? Versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os bens, gastou tudo, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a cuidar dos porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A fome desse filho que foi embora era tão grande que ele começou a desejar comer a lavagem do porco, e nem isso davam para ele comer. Então, caindo em si, versículo 17, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, com as mulheres da vida, tu mandaste matar para ele o melhor novilho. Então lhe respondeu o pai: meu filho, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Fala comigo: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que tenho é teu. Vamos entender a primeira parábola
na perspectiva que Jesus falou para esses dois grupos. Primeiro vamos entender, na hora que Jesus falou essa parábola. Quando Jesus contou essa história, Jesus estava querendo dizer naquele momento que o filho que foi embora eram os publicanos e os pecadores. Jesus estava falando assim: o filho que está perdido, que não está comigo, olha o que Jesus está dizendo para eles, são os publicanos e os pecadores. Esses precisam do amor do Pai. E o filho que está dentro de casa são os escribas e fariseus. É isso que Jesus está dizendo. Como assim, pastor? Jesus está dizendo para os escribas e os fariseus: vocês já são conhecedores, inclusive vocês são aqueles que guardaram até a minha vinda a lei, mantiveram a lei viva. Vocês cuidam do templo, vocês cuidam da lei. Vocês ainda não entenderam, inclusive, de que tudo que é meu é de vocês. E o filho que foi embora é o filho que não está dentro da casa. Os publicanos e os pecadores, esses precisam do amor do Pai que volta, que faz eles voltarem, e está de braços abertos. Entendemos, quando a parábola foi escrita, a ideia da parábola era essa: mostrar para eles que, para os escribas e fariseus, que eles já estavam com o Senhor. Eles só não estavam entendendo isso. Mais ou menos o seguinte: eu já estou com vocês. Os pecadores e publicanos, esses precisam voltar para casa. Esses precisam de um pai de braços abertos, porque esses não guardam a lei. Mas a parábola não fica aí. Irmãos, a mensagem é bem curtinha, mas a parábola não fica aí. Por que não? Porque a palavra do Senhor é algo extraordinário. A palavra do Senhor é algo que, irmãos, isso na minha opinião pessoal, não existe nada igual, nada, nenhum livro, nada igual à palavra do Senhor. Ao mesmo tempo, Jesus está dizendo, vocês que estão dentro da casa deveriam receber de braços abertos aqueles que precisam entrar na casa. Fala amém. Vou repetir para você. Vocês que estão dentro da casa, quantos estão entendendo aqui o que eu estou falando? Vocês precisam receber de braços abertos aqueles que por algum motivo estão fora da casa. Eu quero começar aqui a mensagem. Primeiro ponto da mensagem. Tenho certeza que nesse tempo de casa Gênesis, nesse tempo, o Senhor tem mostrado para vocês pessoas fora da casa que precisam retornar para dentro da sua casa. Talvez essa pessoa esteja dormindo dentro da casa, mas ela não faz parte da casa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O Senhor está dizendo que precisa você abrir os braços para ela, porque é você que vai receber essa pessoa de verdade novamente dentro da casa. Dá um glória a Jesus. É ela que precisa ser alcançada, porque você já conhece o Senhor, você já foi alcançado. É isso que Jesus estava dizendo. Então, o primeiro ponto dessa pequena reflexão, que esse tempo que o Senhor tem juntado a tua família para estudar a palavra, que o Senhor tem nos despertado para nos reunirmos como família, deveríamos todos estar fazendo. É um tempo que o Senhor está falando: abra os braços, porque farei retornar os que estão fora da casa. E não significa dizer que essas pessoas que estão fora da casa estão morando em outra casa. Significa dizer que é tempo de reconciliação dentro da nossa casa. Você pode dar um aleluia e glória a Jesus por isso? Você
já conhece o Senhor. Você já conhece o Senhor. Jesus estava dizendo para os escribas e fariseus: vocês não são melhores do que os que estão fora da casa. Muitas vezes nós estamos dentro da casa, irmãos, e achamos... Eu quero ser bem duro nessa parte, porque se aconteceu lá, continua acontecendo. Alguém pode chamar o outro de pecador? Começa a pensar. Como que alguém chama o outro de pecador? No sentido que está escrito aqui. Quando um fariseu chama, como tu podes andar, fala para Jesus, com os pecadores, ele está se colocando na posição de que ele não é pecador. Ele está se colocando numa posição acima, mas a palavra vai dizer que todos pecaram e todos carecem da graça do Senhor. Então, o Senhor está dizendo, primeiro pequeno ponto dessa reflexão: nós não somos maiores do que ninguém. É um tempo de reconciliação dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro da tua história. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Segundo ponto: qual é o centro da parábola do filho pródigo e das outras duas também que estão antes? A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Eu não li com vocês. A segunda é a parábola do filho pródigo. Ela não pode ser estudada sozinha. Ela tem que ser estudada com essas três juntas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Qual é a parábola da ovelha perdida? Está aqui em Lucas 15, a partir do versículo 3. Tinha um pastor, um monte de ovelhas. Uma das ovelhas se perdeu. E o pastor guarda as 99, cuida dessas, bota num lugar seguro e vai atrás da perdida. Coloca a perdida no seu ombro e volta com ela para o aprisco. Amém? Já ouvimos falar dessa parábola. Qual é a próxima parábola? A palavra da dracma, da moeda perdida. A mulher guarda com... Acho que dá a sensação que a mulher guarda com zelo, mas ela perde por descuido uma moeda. E ela acende uma candeia, uma luz para procurar a moeda embaixo dos móveis. E quando acha, a grande alegria. Aí vem a parábola do filho pródigo. Essas três parábolas juntas, o segundo ponto dessa pequena reflexão é esse. No centro delas está uma única coisa, igual para as três parábolas: a maior alegria do céu, a maior alegria, a maior festa que pode acontecer para o pai é quando o filho que está perdido volta para casa. A maior alegria que pode acontecer para uma casa é um filho que estava perdido retornar para os braços do pai. A maior alegria do Senhor é quando nós, um pecador, se arrepende e diz: pequei contra o céu e contra os homens, mas eu estou voltando para casa. A maior alegria de todas, a maior festa que pode acontecer no céu. E quando um pecador se arrepende, nós, eu e você, somos idênticos. Quando um pecador se arrepende, o pai, na perspectiva da parábola do filho pródigo, é Deus, é a pessoa de Deus, vamos botar assim. E aí a parábola vai dizer que quando o filho está longe vindo, ele manda pegar um anel, coloca uma túnica, um casaco, manda matar um novilho. Por quê? Porque a maior dor de um pai é saber que um filho está passando necessidade porque escolheu estar fora de casa. A maior alegria de um pai. Quantos aqui são pais? Levantem a mão. Teu filho tem uma dor de ouvido, tu já fica desesperado. Imagina se você sabe que ele está passando fome, quer comer lavagem e nem isso dão para ele. Como é que você ficaria quando o seu filho se aproximasse da sua casa? Eu não tenho um rebanho, esse pai aqui é rico, nós não temos um rebanho, mas eu ia fritar todos os ovos que estavam na geladeira, ia pegar toda a salsicha, toda a carne, porque o meu filho voltou para casa. Seria um banquete que eu chamaria toda a família, até a vizinhança, para celebrar comigo,
porque o meu filho voltou para casa, estarei em segurança. O teu lugar de segurança, o meu lugar de segurança, o lugar de segurança da tua família é nos braços do Senhor. E a maior alegria do Senhor é quando nós voltamos para os braços dele. É a maior festa que pode acontecer no céu. O centro destas parábolas é a alegria do Senhor. É quando você se inclina para ele e diz: eu quero estar com o Senhor, que é o meu Pai. E na casa do Pai eu tenho um novilho, eu tenho alimento, dá uma glória. Eu tenho um casaco, eu tenho proteção, dá uma glória aí, meu irmão. Eu tenho um anel, que significa assim: aquilo que foi destituído eu faço novamente. O que significa anel? Lugar de honra. Aquilo que ficou quebrado lá fora. Veja, esse filho deitou com a mulher da vida. Esse filho colocou tudo a perder. Sabe-se lá como ele estava. Quando o pai coloca o anel no dedo dele, o pai está dizendo assim: esquece tudo que ficou daqui para trás, porque novamente você tem honra nessa casa. Aleluia. Na casa do Pai tem alimento, na casa do Pai tem proteção, e na casa do Pai tem honra. O que é honra nessa noite para nós? Restauração. Esse é o centro da palavra. Jesus estava dizendo para aqueles homens: vocês, escribas e fariseus, são o irmão mais velho. Vocês deveriam estar junto comigo dentro da casa, orando dia e noite para que o filho mais novo voltasse, para que os pecadores se arrependam, meu Deus, para que aconteça igual Zaqueu: se em alguma coisa eu tenho destituído e roubado, eu devolvo 4 vezes mais, meu Deus. Porque aí a festa no céu. Essa é a alegria do Senhor, quando eu e você nos ajoelhamos diante dele e dizemos: pequei contra o Senhor, eu quero voltar para casa. Que essa pequena reflexão possa falar ao teu coração. Lembre-se, eu hoje pela manhã dei uma palavra para a dança e para o louvor na consagração, 7h30. E falei para eles: a igreja, ela mantém a ordem, ela mantém a gente aprendendo, ela organiza o evangelho nesse sentido. Seu filho tem um espaço para estudar, você aprende, a gente exerce o ministério. Mas antes de qualquer coisa dessa, porque eu falava para eles que eles não fazem nada aqui para me agradar, nem muito menos ao coordenador ou coordenadora. Mas antes de qualquer coisa dessa, o que eu estou pregando essa noite não tem a ver com essas 4 paredes. O que eu estou pregando essa noite é o plano da salvação para a tua vida e para a minha vida. É o plano da salvação para a tua casa e para a minha casa. O que eu estou pregando essa noite é muito maior do que essas 4 paredes. O que eu estou pregando essa noite é muito maior do que o ministério que você faz parte. O que eu estou pregando essa noite é muito maior do que o dinheiro que a gente tem no bolso. O que eu estou pregando essa noite é muito maior do que a ordem ou a desordem de um ministério A ou ministério B. O que eu estou pregando essa noite é o plano redentor da salvação de Jesus Cristo de Nazaré. Inclusive Jesus morreu, não viu nenhuma igreja, né, irmãos? O que eu estou pregando nessa noite, o Senhor, quando eu vinha para cá, falou ao meu coração: quando você estiver concluindo essa pequena palavra, fala do que Eliseu fez quando encontrou Elias. 1 Reis, capítulo 19, depois você lê em casa. Está escrito assim: Elias passou por Eliseu e jogou o manto sobre ele. Isso era um ato que todos conheciam. Era o ato de ser chamado para um ministério. No caso, o mesmo ministério de quem jogou o manto. No caso, o ministério profético. Elias era profeta. Elias joga o manto sobre Eliseu e Eliseu entende que estava sendo chamado. Eliseu não pensa 2 vezes, porque era desejo do coração dele. Quando Eliseu atende a esse chamado, ele fala para Elias, depois você lê em casa: tem como eu ir dar um beijo no meu pai, um beijo na minha mãe, jogo rápido? Como a família de Eliseu era abastada,
Eliseu tinha juntas de bois, tinha carroça, tinha boi. Tem como eu me desfazer disso tudo? Elias falou, te dou, não é assim, mas eu estou atualizando a palavra, te dou 5 minutos, resolve isso aí. A palavra diz que Eliseu correu lá, deu um beijo no pai, um beijo na mãe. E aí eu não estou preocupado com o beijo do pai e da mãe nessa noite. Eu queria falar para você na conclusão dessa pequena reflexão Eliseu pega os bois, não vende, não dá, mas faz churrasco para quem precisava comer. Se desfaz das carroças. O que isso significa? Eliseu entendeu que o Senhor estava chamando. Ele diz assim, eu vou dar esse passo e eu não vou olhar para trás, porque o que ficou para trás ficou, fala comigo, o que ficou para trás ficou para trás, porque o Senhor tem para mim aqui agora uma nova caminhada. Quantos podem dar glória a Deus? Eu quero concluir dizendo que o que o Senhor tem para mim e para você, quando voltamos para Ele, todos precisamos voltar para o Senhor. Pastor, já aceitei Jesus um tempo atrás, eu pastor, irmãos, eu vou ser muito sincero, quase que diariamente eu volto para o Senhor. Eu sempre, tem semanas que todo dia eu me ajoelho e falo, Senhor, eu quero renovar minha aliança contigo, porque o Senhor é rico em perdoar. Essa semana no meu período devocional eu coloquei aquela música da Aline Barros que eu amo, Vem me resgatar todos os dias. Eu amo essa música dela, do CD Maravilhosa Graça. E eu falei, Senhor, eu preciso ser resgatado novamente pelo Senhor, porque eu sou pecador. Todo dia é dia da gente lembrar que existe um Pai amoroso que está de braços abertos para nos resgatar novamente a sua casa maravilhosa. E nessa casa tem proteção, tem alimento e tem restauração, tem honra. Quantos podem dizer aleluia e glória a Deus por essa pequena palavra? Aplauda Jesus mesmo, aplauda Jesus, irmão. Ele é bom.